Imagine ser esmagado até a morte, não por espadas, não por correntes, mas por rosas. Foi assim que o imperador Elagábalo se divertia. Em um de seus banquetes, ele ordenou que os tetos fossem equipados com alçapões escondidos. Enquanto os homens mais poderosos de Roma jantavam sorrindo com a beleza dos pétalas caindo, o truque se tornava mortal. Flores jorravam mais rápidas, mais densas, mais pesadas, até que o salão de banquetes se transformasse em um caixão. Senadores lutavam por ar enquanto seus pulmões se enchiam de flores perfumadas. Mulheres arranhavam o chão. Homens que outrora comandavam exércitos sufocavam sob ondas de rosas. E durante tudo isso, Elagábalo sentava e ria. Um adolescente com apenas 16 anos que se deleitava não com guerras ou conquistas, mas com humilhação e espetáculo. Para ele, assassinato era arte. A morte era teatro. Esse foi o ato de abertura de seu reinado. Um reinado onde a crueldade não era escondida, era celebrada. Um reinado onde o mais chocante não era apenas o que Elagábalo fazia, mas como Roma, o império que governava o mundo conhecido, permitiu que um garoto como ele usasse a coroa. Se o banquete de rosas foi um espetáculo de crueldade, o que veio depois foi um espetáculo de blasfêmia. Elagábalo não era apenas o imperador de Roma, ele também era sumo sacerdote de um deus solar estrangeiro, Elagabal de sua terra natal, na Síria. E para ele, os antigos deuses de Roma, Júpiter, Marte, Vênus, não significavam nada. Imagine a ofensa no coração de Roma. Ele arrastou as estátuas sagradas de Roma para seu templo, forçando-as a se curvarem diante de uma pedra negra do deserto. Para os romanos, isso não era apenas estranho, era traição contra os próprios céus. Mas Elagábalo não parou por aí. Ele anunciou que seu Deus se casaria com a deusa mais sagrada de Roma, Vesta, a protetora virgem do Estado. Uma cerimônia de casamento foi encenada completa com dotes e rituais, como se pedra e chama pudessem consumar uma união. Senadores assistiam horrorizados, sacerdotes rangiam os dentes e sussurros se espalhavam. O imperador havia enlouquecido, ou pior, estaria ele desafiando os próprios deuses a derrubá-lo. O escândalo não era apenas religioso, era político. A identidade de Roma repousava em suas tradições. Ao zombar delas, Elagábalo zombava do próprio império. Ele transformou a religião em teatro, a fé em paródia, o poder em provocação. Para uma cidade que acreditava que o favor divino protegia seus exércitos, suas colheitas, sua própria sobrevivência, a blasfêmia do imperador era mais aterrorizante do que qualquer inimigo às portas. E ainda assim nenhum raio caiu, nenhuma praga varreu as ruas. Elagábalo continuou vivendo encorajado, convencido de que nem mesmo os deuses poderiam deter sua loucura. Esse foi o momento em que Roma percebeu o perigo. Não era que Elagábalo destruísse suas tradições. O perigo era que ele não acreditava mais que as tradições importavam. Se zombar dos deuses não fosse suficiente, Elagábalo transformou sua vida privada em um circo público e forçou Roma a assistir. Com apenas 14 anos, o imperador declarou que tomaria não uma, mas várias esposas. Uma delas era uma virgem vestal, jurada à castidade por um voto sagrado. Para os romanos, isso não era simplesmente um escândalo, era uma blasfêmia da mais alta ordem. Quebrar o voto de uma virgem vestal significava atrair a ira dos deuses sobre toda a cidade. No entanto, Elagábalo a exibiu pelas ruas como sua noiva, desafiando tanto o divino quanto o povo. Mas sua crueldade estava no que veio depois.
Ele descartava esposas com a mesma facilidade com que trocava de roupas usando o casamento, não como um vínculo, mas como teatro. Relatos dizem que ele se casou com 5 mulheres em apenas alguns anos, abandonando cada uma quando o tédio o acometia. Essas não eram uniões, eram profanações. O mais humilhante, quando ele se divorciou de uma mulher apenas para se casar novamente com ela, semanas depois, tratando-a como um adereço em seu jogo interminável de espetáculo. E então vieram os sussurros dos casamentos com homens. Elagábalo assumiu parceiros masculinos abertamente insistindo, até que Roma reconhecesse um deles como seu marido. Senadores se enfureceram, soldados resmungaram e cidadãos fofocavam que o imperador havia transformado o império em um palco para seus apetites. Mas a verdade era mais sombria. Para Elagábalo, o casamento não era sobre amor, nem mesmo sobre luxúria. Era sobre dominação. Ao corromper os votos sagrados de Roma e exibir uniões proibidas, ele mostrava ao mundo que nem mesmo as tradições mais sagradas de Roma, nem seus códigos morais mais rígidos, podiam resistir à sua vontade. Cada casamento era uma performance, cada divórcio, uma provocação, cada escândalo, um lembrete de que o trono de Roma não estava mais preso à razão ou à contenção. Se seus casamentos chocaram Roma, sua próxima obsessão deixou até os aristocratas mais calejados, sem palavras. Elagábalo Urban não apenas cruzou os limites do costume, ele tentou apagá-los completamente. Fontes antigas nos dizem que o imperador começou a desejar transformação. Ele ordenou que médicos examinassem seu corpo e implorou que cirurgicamente criassem órgãos femininos, uma operação que nenhum médico romano conseguia sequer imaginar. Isso não era sussurrado em cantos escuros. Elagábalo perguntou abertamente, prometendo até vastas recompensas a qualquer cirurgião que tivesse sucesso. Para a Roma conservadora, o corpo do imperador não era apenas dele, era o corpo do império. E ali estava ele mutilando sua santidade em busca de uma nova identidade. Mas ele não parou por aí. Ele se vestia com roupas femininas, pintava os olhos e insistia em ser chamado de senhora por seus amantes. Ele se prostituía no palácio imperial, exigindo ser tratado não como César, mas como uma cortesã. À noite, ele escapava para as tavernas e bordéis da cidade, oferecendo-se a estranhos, deleitando-se com a humilhação. Para Roma, isso não era excentricidade, era loucura. O imperador, que deveria encarnar a virtude romana, tornou-se um espetáculo de vício. Senadores sussurravam que o império não tinha um imperador, apenas uma cortesã vestida de púrpura. Soldados resmungavam que seu líder zombava da própria masculinidade, envergonhando as legiões que haviam conquistado o mundo. E, no entanto, Elagábalo parecia prosperar com essa indignação. Cada insulto, cada rumor, cada sussurro de repulsa apenas alimentava sua determinação de destruir o senso de normalidade de Roma. Para ele, o poder não vinha da lei da batalha ou da tradição, mas do choque. O imperador transformara seu próprio corpo em uma arma contra os valores do império. E Roma, tremendo, não tinha ideia de como detê-lo. Jantar com Elagábalo não era um privilégio, era uma sentença. O imperador adorava convocar os nobres mais ricos de Roma, senadores e generais para seus banquetes. À primeira vista, os salões reluziam com ouro, taças de prata e montanhas de comida exótica. Mas por trás da fachada, cada banquete era uma armadilha. Elagábalo não alimentava seus convidados, ele os humilhava. Um jantar infame começou com iguarias, línguas de pavão, calcanhares de camelo, cérebros de flamingo. Mas,
Quando os pratos eram levantados, a carne estava estragada, o vinho aguado, o pão mofado. Nobres sentavam-se engasgando, forçados a fingir que apreciavam os presentes do imperador por medo de insultá-lo. Mas a crueldade era a verdadeira sobremesa. Elagabalo amava brincadeiras práticas que podiam matar. Ele oferecia aos convidados pratos feitos inteiramente de cera e pedra, não comestíveis e perigosos para engasgar. Ele soltava leões e leopardos durante a sobremesa sem garras, mas assustadores o suficiente para fazer senadores se esconderem debaixo das mesas. Certa vez, ele até prendeu convidados bêbados em sofás equipados com mecanismos escondidos, sufocando-os sob almofadas que desabavam rindo enquanto eles se debatiam por ar. E então vieram as rosas. Pétalas caíam do teto como em um sonho. Mas Elagabalo ordenava tantas que elas se acumulavam em montes sufocantes, asfixiando os convidados vivos sob o perfume do luxo. Um prazer transformado em assassinato. Para Roma, jantar com o imperador tornou-se uma provação de medo. Nunca se sabia se sairiam com o estômago cheio ou com o último suspiro. Elagabalo transformara a hospitalidade, uma orgulhosa tradição romana, em um teatro de sadismo. Esses não eram banquetes, eram execuções embrulhadas em seda. E deixaram o império sussurrando que o imperador não via mais seus nobres como aliados ou conselheiros, apenas como brinquedos a serem quebrados para seu divertimento. Se Elagabalo transformou o casamento em escândalo e os banquetes em tortura, seu tratamento dos animais revelou algo ainda mais sinistro, uma fome por crueldade disfarçada de ritual. O imperador, obcecado por seu deus solar sírio Elagabal, encenava sacrifícios diferentes de tudo o que Roma já testemunhara. No coração da cidade, ele ordenava que milhares de animais, gado, ovelhas, aves exóticas, fossem abatidos em um único dia, rios de sangue correndo pelos templos. Mas não era devoção, era espetáculo. Elagabalo queria que Roma se afogasse no fedor do sacrifício, forçando seu povo a ver a piedade transformada em horror. No entanto, ele não parava nas matanças rituais. Ele se deleitava com o tormento. Escritores antigos descrevem como ele amarrava animais em engenhos cruéis, cães atados a leões cervos, presos a cavalos, forçando-os a lutas caóticas que terminavam em sangue. Ele encenava jogos bizarros onde feras selvagens eram soltas, não para entreter a multidão, mas para atacar convidados desprevenidos que fugiam em pânico enquanto o imperador ria. E às vezes os animais não eram as vítimas. Ele mandava costurar criaturas raras em fantasias ou mutilá-las para sua diversão, transformando símbolos sagrados da natureza em paródias grotescas. Rumores sussurravam sobre touros sagrados, castrados águias cegas e cavalos pintados e vestidos como dançarinos. Para os romanos, os animais eram mais que propriedade. Estavam ligados a presságios deuses e à ordem cósmica. Ao profaná-los, Elagabalo não era apenas cruel, ele estava atacando a relação de Roma com o divino. Seus sacrifícios tornaram-se profanações, seus jogos blasfêmias. No sangue das feras, o imperador enviava uma mensagem: nenhum deus, nenhuma tradição, nenhuma criatura viva estava além de seu alcance. Ele distorceria tudo para servir seu apetite por caos. O império, assistindo horrorizado, percebeu que o próprio trono se tornara um palco para a loucura, um palco pintado não apenas com o sofrimento humano, mas com os gritos do mundo natural. Se o Senado outrora governava Roma ao lado do imperador sob Elagabalo,
ele se tornou uma trupe de comédia, uma trupe relutante. O jovem imperador não tinha respeito pelos homens que guiaram o império por séculos. Para ele não eram estadistas, mas marionetes. E ele os fazia dançar. Ele forçava senadores, os orgulhosos guardiões da lei romana, a assistir a rituais intermináveis dedicados não a Júpiter ou Marte, mas a seu deus solar Sírio. Vestido de ouro, ele dava sermões aos homens mais poderosos de Roma sobre cultos estrangeiros que eles desprezavam, exigindo aplausos como um ator no palco. Aqueles que hesitavam mesmo por um momento sentiam suas carreiras ou suas vidas em jogo. Às vezes, a humilhação ia além. Elagabalo convidava senadores ao seu palácio apenas para zombar deles diante de escravos e guardas, despojando-os de dignidade aos olhos das mesmas pessoas que outrora comandavam. Rumores se espalhavam de que ele ordenava a nobres que realizassem tarefas degradantes, servir em banquetes como garçons comuns ou curvar-se enquanto ele desfilava em trajes absurdos. O imperador se deleitava em destruir a hierarquia que mantinha Roma unida por séculos. Ele até elevava os mais baixos dos baixos. Prostitutas, atores e condutores de carruagens, profissões desprezadas pela tradição romana, de repente se viam vestidos com túnicas senatoriais, sentados em posições de autoridade, enquanto os verdadeiros aristocratas ferviam de raiva. Com cada insulto, Elagabalo enviava uma mensagem à ordem sagrada. De Roma não tinha significado. Para o império não era apenas zombaria, era perigo. Senadores despojados de autoridade deixaram de agir como líderes. Decisões não eram tomadas, leis não eram aplicadas. O império começou a vacilar não por invasão ou fome, mas por humilhação no topo. Elagabalo transformara a máquina do Estado em um teatro de crueldade, e ao fazer isso, revelou uma verdade aterrorizante. A maior fraqueza de Roma não eram inimigos estrangeiros, mas um imperador que tratava o poder como uma piada. Roma era um império construído sobre deuses. Júpiter trovejava nos céus, Marte guardava as legiões e a chama de Vesta mantinha a cidade viva. Mexer com essa ordem sagrada era impensável. E, no entanto, Elagabalo não apenas mexeu, ele tentou substituí-la por completo. Obcecado por sua divindade síria, o deus solar Elagabal, ele declarou que o panteão de Roma se curvaria a esse poder estrangeiro. Ele construiu um templo imponente no Monte Palatino, seus degraus encharcados de sangue, de sacrifícios intermináveis. Mas o Deus que ele colocou lá dentro não era um ídolo romano, era um meteorito negro arrastado pelos desertos de Emesa até Roma, estabelecido como Deus supremo do império. O povo assistia horrorizado enquanto Júpiter era posto de lado, enquanto estátuas sagradas eram despojadas de suas honras, e enquanto Elagabalo encenava festivais tão obscenos que faziam os jogos de gladiadores parecerem brandos. Nessas cerimônias, ele aparecia não como imperador, mas como sumo sacerdote, vestido de sedas, coberto de joias, dançando diante do altar, com olhos pintados e bochechas empoadas. Para Roma, não era adoração, era sacrilégio. Pior ainda, ele declarou casamentos entre deuses, forçando Vesta, deusa da chama eterna de Roma, a ser simbolicamente casada com sua pedra estrangeira. Ele zombava da ordem divina, quebrando mitos que uniam a cidade por séculos. Para os romanos, a religião não era apenas crença, era identidade, lei e sobrevivência. Insultar os deuses era colocar o próprio Estado em perigo.
E assim, quando Elagabalo desfilava pelas ruas puxando seu meteorito em uma carruagem conduzida por cavalos brancos, ele não era visto como um sacerdote piedoso, mas como um herege arrastando a dignidade de Roma para o pó. Aqui no coração da cidade eterna, o imperador menino ousava coroar-se, não apenas governante dos homens, mas mediador dos deuses. E ao fazer isso, declarou guerra não contra bárbaros, não contra rivais, mas contra a própria alma de Roma. Se suas blasfêmias enfureceram os deuses, suas ousadias no quarto revoltaram a própria Roma. Para Elagabalo, o sexo não era privado, era teatro, uma ferramenta de dominação, uma maneira de desfazer a tradição romana das formas mais chocantes possíveis. Ele não se casou apenas uma vez, mas várias, e sempre por espetáculo. Casava-se com nobres mulheres romanas apenas para descartá-las como figurinos após uma apresentação. Ele até ousou se casar com uma virgem vestal, a mais sagrada das sacerdotisas de Roma, jurada à castidade eterna sob pena de morte. Para os romanos, isso não era apenas um escândalo, era profanação. As vestais encarnavam a pureza do coração de Roma. Ao tomar uma como noiva, Elagabalo arrastou a chama eterna pelo lamaçal. Mas mesmo isso empalidecia diante de suas transformações mais infames. O imperador não se vestia como soldado, nem mesmo como sacerdote, mas como mulher. Ele pintava os olhos, empoava o rosto e desfilava pelas ruas de Roma como uma cortesã em busca de clientes. Tomava amantes masculinos abertamente, chamando-os de seus maridos, exigindo que fossem honrados como consortes imperiais. Em corredores sussurrados, dizia-se que ele implorava aos médicos que realizassem o impossível, transformar seu corpo inteiramente no de uma mulher. E isso era mais que indulgência pessoal. Na cultura romana, a masculinidade era a base da autoridade. Esperava-se que os imperadores fossem guerreiros, pais e símbolos de força viril. Ao se colocar na posição de ser penetrado ao exibir sua rejeição de todo o papel masculino, Elagabalo cometeu um crime maior que a luxúria. Ele quebrou a própria identidade romana. Para o povo comum, isso era humilhação. Para o Senado, era uma zombaria insuportável. E para os soldados que viviam e morriam sob bandeiras de disciplina e ordem, era um insulto grotesco demais para perdoar. Elagabalo transformara os papéis mais sagrados do império imperador sacerdote, homem em figurinos que ele vestia e descartava à vontade. E nessa mascarada Roma viu não apenas decadência, mas o desmoronamento de seu próprio cerne. Todo império tem limites. Elagabalo testara todos eles, religião política, moralidade, até o orgulho dos soldados. No ano de 222, Roma já tinha tido o suficiente. Sussurros transformaram-se em adagas quando a guarda pretoriana, os próprios protetores do imperador, conspirou para acabar com o menino que outrora coroaram. Mas a traição não veio apenas de seus soldados. Sua avó, Júlia Maesa, e sua mãe, Júlia Soêmia, que haviam arquitetado sua ascensão, agora temiam que seu governo destruísse o futuro de sua família. E assim, em um cálculo frio, elas sussurraram à guarda que Roma seria melhor servida por outro seu primo, o mais estável, Severo Alexandre. Quando os soldados chegaram, Elagabalo não morreu como guerreiro. Ele fugiu arrastando sua mãe consigo, implorando, suplicando, tentando se esconder em um baú como um ladrão. Mas não havia escapatória. Os pretorianos invadiram, cortaram-no e assassinaram sua mãe ao seu lado. O corpo do imperador, outrora envolto em sedas e joias,
foi despido arrastado pelas ruas como lixo. O povo cuspia, zombava, golpeava o cadáver do menino que ridicularizara seus deuses, suas leis, sua dignidade. Por fim, os soldados o jogaram no Tibre, o rio que engolia todos os governantes indignos. Sem túmulo, sem santuário, sem honra, apenas água para apagar sua memória. Mas Roma nunca esqueceu. Elagabalo tornou-se um aviso sussurrado através dos séculos. Ele foi o imperador que se coroou um deus que transformou palácios em bordéis, que despedaçou cada valor romano até que o próprio império se revoltasse. Seu nome tornou-se uma maldição, seu reinado um lembrete sombrio de que mesmo o poder absoluto tem limites. E no final, não foi um exército inimigo, não foi um imperador rival, mas seu próprio sangue e seus próprios guardas que o derrubaram. O menino sacerdote que sonhava em refazer Roma, à sua imagem, tornou-se, em vez disso, o rosto da decadência, da loucura e da queda inevitável daqueles que zombam de homens e deuses. Elagabalo viveu como um deus, governou como um tirano e morreu como um criminoso arrastado, espancado, esquecido pelo Tibre.